20. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amém? Amém. Eu ia ministrar também o 31, mas não vai dar tempo. Porque quando a gente começa a estudar e você acha assim que é uma coisa tão simples aqui, mas conforme nós vamos destrinchando, queridos, vocês vão ver que é algo assim muito complexo sobre o amor, muito complexo mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre amar a Deus, amém? Até porque se nós entendermos mesmo que é amar a Deus dessa forma, acima de todas as coisas, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, né? Com todas as nossas forças, amar o próximo mesmo é uma consequência. Porque eu vi nesse estudo que isso é bem real. Nós muitas vezes não conseguimos amar o nosso próximo porque nós não conseguimos amar a Deus. E a própria palavra diz assim: se você não ama seu irmão, a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Né? Mas eu acho que quando a gente ama a Deus mesmo, a gente tem Deus assim, de uma forma como um todo na nossa vida, fica muito fácil nós amarmos o nosso irmão. Então, eu queria começar assim dizendo que hoje a gente está vivendo dias onde a gente fala assim que o amor está se esfriando, né? A própria Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós percebemos que o amor está se esfriando mesmo. Está se esfriando no meio das famílias, está se esfriando no meio do povo de Deus, né? A gente às vezes prepara tantas coisas e espera tantas pessoas, a gente gostaria que tantas pessoas participassem, porque a gente quer que todo mundo receba aquilo que a gente está recebendo de bom. Mas parece que se esfriou e as pessoas acabam ficando dispersas com tantas coisas que está tentando roubar mesmo o nosso coração, a nossa alma, né? E o aprendizado que a gente tem sobre o amor é que exatamente é esse sentimento, né? Um sentimento onde nós achamos que uma hora ele pode estar muito bom, muito em alta, muito forte, muito quente, muito intenso, e uma hora ele pode estar embaixo, ele pode estar se esfriando. Mas eu até acredito que se nós lemos esse versículo onde Jesus, onde está falando que o amor se esfriaria, o contexto, ele não tem a ver com o amor que eu vou falar hoje, né? Porque amor, queridos, não tem como se esfriar, porque amor não é sentimento, amor é decisão. Porque se amor fosse um sentimento, então não era necessário que Jesus falasse aqui: amarás a teu Deus de todo o teu coração. Deus não está falando assim, ó, se você quiser amar. Aqui amarás, é uma ordem, né? É um presente do indicativo. Se nós formos analisar a conjunção verbal, é presente, é para hoje. E do indicativo, ele está te indicando, amarás. Então, se é um sentimento, como que nós podemos dizer? Não, nós vamos fazer se nós sentirmos, se Deus está ordenando. Então nós temos que entender nessa noite, que em primeiro lugar, obrigado, meu, porque ela sabe que eu tomo muita água. Nós temos que entender que amor não é um sentimento. Amor é uma decisão e é um mandamento, é uma ordem de Deus. Outro versículo também que me dá uma base para ver que amor é decisão é aqui quando Paulo fala assim: maridos, e esse é muito bom, viu? Eu amo esse versículo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então, Paulo está falando: maridos, não tem essa de você querer ou não, é para você amar e pronto, acabou. Então ele está mandando, é uma ordem, é um mandamento. Então, se é um mandamento, o que nós podemos fazer? Decidir, seguir ou não, como todos os mandamentos de Deus que está na Bíblia. Nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos decidir por aquilo que Ele manda ou se nós queremos ficar da forma como nós queremos. Mas é um mandamento, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a noção popular de que nós precisamos ter de amor é que não é simplesmente se o meu coração sentir, eu tenho que amar. Não, se o meu coração sentir, se eu sentir, eu tenho que ter um sentimento, eu tenho que vir na igreja e eu tenho que ter uma emoção forte, eu tenho que sentir algo muito poderoso da parte de Deus para eu poder amar a Ele ou amar o meu irmão. Não é isso. Nós temos que decidir, né? O segundo, nós não podemos alegar que o amor esfriou. Por exemplo, hoje nós vemos casamentos
se desfazendo com muita facilidade, e simplesmente quando você pergunta para o casal fala assim: a gente se amava tanto, mas eu não sei o que aconteceu, o amor se esfriou, né? Nós não temos mais nenhuma identidade um com o outro. Só que, se o amor é uma decisão, queridos, e se Deus ele fala que uma aliança ela tem que ser inabalável, você não pode fazer quebrar uma aliança. Como que nós, uma hora podemos amar e uma hora podemos não amar? Né? Então hoje se existe muitas coisas erradas na questão de pensar que o amor é um sentimento, então como ele é um sentimento, hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Não, é uma decisão, é algo que você precisa cultivar, como uma plantinha. Você resolve comprar uma plantinha, ou você resolve comprar um animal, mas se você não cuidar dele, se você não cuidar da plantinha, o melhor que você tem, um adubo, com água, enfim, ela vai morrer. O amor é a mesma coisa, você decide amar e aí você tem que zelar para manter esse nível de amor. E o que nós percebemos hoje é que muitas vezes no primeiro amor que nós recebemos de Deus e nós passamos a amar Ele de uma forma tremenda, mas com o passar do tempo, como a pastora pregou, né, na devocional, nós simplesmente não vamos cultivando esse amor, nós não vamos fazendo, como eu falei, eu não sei como foi o final de semana de cada um aqui, mas eu espero que tenha sido como os nossos foram, como do pastor, como o meu, como do pessoal de geração. Quando nós cultivamos esse amor entre irmãos, quando nós estamos com muita frequência, sempre, não estou falando isso porque eu sou melhor não, porque eu também tenho momentos que eu tenho que voltar a minha mente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e a minha alma e o meu coração, para fazer aquilo que é de Deus, né? Mas quando nós cultivamos as coisas que agradam, porque quem ama quer agradar, quem ama quer saber o que realmente o outro gosta, não é assim quando nós namoramos, quando nós encontramos alguém e puxa, a gente quer descobrir o que a pessoa gosta. Aí tem um estado que diz que depois que casa, aí já não faz mais, né? Quando namora, descobre o melhor chocolate que a pessoa gosta, né? As flores, depois que casa, esfria aí, ó. Não pode acontecer, a mesma coisa com Deus, né? Quando nós nos convertemos e tem vigília, a gente vem, tem tantas coisas, a gente participa na igreja e vai passando tempo e a gente já vai deixando de fazer essas coisas. E aí o amor vai se esfriando mesmo, né? Porque nós não vamos mantendo a decisão que nós tomamos de aceitar e amar o Senhor Jesus naquele primeiro momento. Nós vivemos achando também que amor, queridos, é nós cumprirmos simplesmente tarefas, né? Então nós entendemos que para amar a Deus, nós temos que cumprir as tarefas e os talentos que Deus nos deu. Então nós achamos que se nós viemos cantar, nós estamos amando a Deus. Se nós viemos pregar, nós estamos amando a Deus. Se nós damos os nossos dízimos, nós estamos amando a Deus. Mas nós temos que entender, queridos, que tudo isso é uma consequência do amor. Porque muitas vezes nós fazemos isso simplesmente para encobrir ou para justificar, na verdade, o nosso coração que já está tomado por outras coisas. Porque essa palavra é tão linda que o Senhor não fala somente assim, ó, amará coisa ao Senhor teu Deus. Ele poderia parar aí, né? Poderia fazer como Deus, Pai, nos 10 mandamentos que ele falava. Primeiro mandamento, não fará sobre ti imagem de escultura. Segundo mandamento, mas em nenhum ali, se você olhar nos 10 mandamentos, existe algo tão profundo como Jesus diz. Ele não aboliu os 10 mandamentos, mas ele disse que dos 10 mandamentos, se nós cumprirmos esses dois, automaticamente nós faríamos aqueles 10 acontecer, né? Então o que nós temos que entender é que muitas vezes nós acabamos cumprindo as nossas questões ministeriais não por amor, mas para justificar aquilo que nós não estamos fazendo como um todo para Deus, amando Ele mesmo com todo o nosso coração. E isso é tão lindo, porque assim Deus na Escritura, Ele nunca fala para nós fazermos algo sem nos dar a receita de como fazer, né? Ele é um líder, Ele é um Pai maravilhoso, né? Nós não temos nada para falar assim, ó, o Senhor falou, vai e faz isso e ensinou como a gente deve fazer. Não, a Bíblia é o nosso manual de instrução. E é incrível que se nós olharmos em 1 Coríntios 13, que é o versículo mais, que é o capítulo mais falado, né, em casamentos, tudo. Mas, na verdade, isso é um contexto muito relacionado ao amor de nós para com Deus, né? Nem tanto não é de nós para
Porque aqui ele fala de questões ministeriais, né? Então, nós vemos isso muito em casamento, mas é como se Deus falasse: olha, filho, você quer aprender como me ama? Então, lê essa parte aqui da Bíblia. E diz assim, ó: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Aí essa parte aqui que é a mais tremenda, né? Aqui é a receita realmente do que é o amor. E olha como é diferente do que a gente pensa que é. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Como é diferente esse contexto de amor do que nós vemos relatados aí fora, né? No mundo, nas novelas, né? O povo aí fora, eles dizem assim: não, o importante é ser feliz, né? Não importa a decisão a tomar, o importante é ser feliz. Só que aqui diz que, diferente, o amor não veio para trazer felicidade. Diz que aqui o amor, ele é sofredor, queridos, né? Imagina que o amor, ele é sofredor. E não é aquela dor que a gente tem no coração, né? Muitos jovens estão lá em cima, de quando você se apaixona por alguém e você percebe que essa pessoa não está te dando muita fé. Não é esse tipo de sofrimento, não. É o sofrimento de você abrir mão mesmo daquilo que você deseja por causa do amor. É por causa da sua decisão. Eu decido amar. E por causa disso, se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Porque foi essa decisão que Jesus teve pelas nossas vidas, né? Jesus, ele decidiu abrir mão de toda a sua glória. Ele decidiu abrir mão de tudo aquilo que tinha e falou para o Pai: Pai, pode deixar, que o Senhor fez um plano. Esse plano se frustrou, porque na verdade o Senhor esperava que tivesse sido diferente. Mas olha, eu vou te ajudar. Eu vou descer lá, eu vou sentir tudo o que eles sentem, e eu vou escrever na palavra como eles devem proceder, porque é possível que eles sejam aquilo que o Senhor espera. E aí ele veio. E para provar que nos amava, ele teve que sofrer, e sofrer muito, né? Ele teve que esperar, né? Quando ele estava ali, naquele sofrimento todo, o que foi que ele falou para Deus? Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele não foi afastado. Ele teve que esperar todo aquele sofrimento e suportar, como está escrito aqui, tudo suporta. Suportar toda aquela morte, que não foi fácil, morte de cruz. E ele fez tudo isso por amor de nós. Então nós precisamos entender que para amar, nós temos que sofrer, nós temos que ser bom, que nem fala aqui, é benigno, né? Nós não podemos sentir inveja, nós não podemos tratar esse amor de Deus com leviandade, nós não podemos tratar o amor de Deus para nos ensoberbecer, né? Para sermos soberbos. Nós não podemos nos portar com indecência. Quem ama, queridos, mantém uma vida decente, né? Nós não podemos buscar os nossos próprios interesses. Nós achamos que nós devemos amar a Deus para que Ele possa suprir os nossos interesses. Mas diz que o amor não é para suprir os nossos interesses, os nossos próprios interesses. Muito pelo contrário, o amor é para fazer com que o interesse do outro seja suprido. Não é o nosso interesse que tem que ser suprido, é o interesse do outro. Nós provamos que nós amamos alguém quando nós abrimos mão daquilo que nós gostamos em prol daquilo que a outra pessoa gosta. Isso é amor de verdade. E é isso que diz a palavra. Ele não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E o que é mais tremendo, que eu percebi aqui nesse versículo, que a salvação se chama amor. A salvação se chama amor.
tinha outras pessoas também que seriam salvas, não é? A salvação está em amar a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. E o que é mais tremendo, né? É que ele é muito profundo e é muito mais... Puxa, seria tão bom se parasse por aqui, né? Mas daí ele fala assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo, de todo, de todo. Vocês imaginam o que é um todo, queridos? Sabe o que é um todo? A Bilka contou esses dias para mim que ela dá aula de matemática para as crianças, então ela fez uma atividade para ensinar o que é fração para as crianças. E ali ela levou pizza, né? E as pizzas foram cortadas em pedaços. E ali ela pode ensinar o que é uma metade, né? O que é um terço, o que é um quarto, enfim. Todo mundo aqui passou pela escola e lembra do que é fração, né? O que é um todo, querido? Era a pizza inteira. Se ela tirou um pedacinho para mostrar para as crianças, já não era um todo. Então o Senhor fala aqui na palavra dele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele não quer um pedacinho do nosso coração, né? Ele não quer um pedacinho, é com o todo. E se ele falou, é porque é possível, né? E aí eu falei: Deus, mas puxa vida, né? Então vamos entender um pouquinho o que é o coração, né? E aí eu descobri que o coração é o pior de todos. Porque o coração, na verdade, ele é o local onde estão os nossos sentimentos, né? E aonde está o princípio do pecado. O pecado, ele é gerado no nosso coração. Nós muitas vezes confundimos coração com alma. E nós vamos estar falando aqui a diferença. Por isso que Deus fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Porque são coisas distintas, né? Um coração é um lugar onde guarda o íntimo do ser humano, se refere às emoções, aos desejos e aos sentimentos das pessoas. O coração tem que estar inteiro para funcionar normalmente, mas o coração pode estar também dividido. Se nós formos olhar para a parte da medicina, queridos, o que é o coração? Só para nós entendermos, daqui a pouco eu vou falar da alma, mas o que é o coração? A diferença do coração e da alma. O coração humano, ele pompa o sangue para ir para todo o corpo da gente, para que a gente possa viver, certo? Essa é a função do coração, mandar o sangue para todo o corpo. É como se o coração fosse o coração mesmo e a alma fosse o nosso corpo. Porque o coração, a alma, para nós entendermos, é a vida, é o fôlego de vida que Deus soprou sobre nós. Nós confundimos o sopro de vida que Deus soprou sobre as nossas vidas com o Espírito, não é? O sopro de vida que Ele soprou, e eu vou mostrar com base bíblica isso, é a nossa alma. Tanto que a nossa alma, ela é imortal. A alma é imortal. O coração, ele perece, ele morre. Por isso que o pecado, ele é gerado no coração. E se ele contaminar a alma, que é imortal, a alma, ela tanto pode ser salva para o céu, como ela pode ser salva para a perdição, para o inferno. Por isso que a Bíblia relata, e nós vamos estar falando aqui alguns versículos, que nós somos ganhadores de almas, né? Nós viemos para ganhar almas. Então o que fala aqui Davi, para nós vermos o coração como ele funciona? Olha o que fala em Salmo, eu vou citar muitos, então eu acho que se vocês quiserem anotar, mas senão a gente vai perder muito tempo abrindo. Salmo 86:11: unifica meu coração para temer o teu nome. O que Davi está querendo dizer aqui? Unifica meu coração, porque o coração nosso, ele pode ser dividido, né? O nosso coração, ele é dividido com várias coisas, mas a palavra diz com todo o nosso coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes. Em 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Provérbios 23:26: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Salmos 66:18: se esse é profundo demais, se eu entender, olha só, se eu atender a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Queridos, o que está querendo dizer? Que nós temos o nosso coração, ele já está no pecado, ele já nasceu no pecado. Aqui Davi está querendo dizer: se eu atender a iniquidade do meu coração, sabe por
os desejos malignos, as coisas que nós temos mesmo, porque se não fosse a misericórdia de Deus, né, nós já teríamos sido consumidos. Eu gosto de falar sempre isso. Uma vez eu vi uma pregação que o pastor falou assim, que nós somos como um jumento, não é? E é verdade. O jumento só foi aclamado porque Jesus estava em cima dele. Mas se tira Jesus de cima dele para ver, ele continua só sendo um jumento. Mas quando ele tem Jesus em cima dele, ele é aclamado. Assim somos nós, queridos. Se tirar realmente Jesus de dentro de nós, o nosso coração, ele se inclina. E aí ele contamina tudo. Ele contamina a alma, ele contamina a força, ele contamina tudo que nós vamos estar falando aqui pela frente. Porque o nosso coração tem a iniquidade dentro dele. Então o que é uma iniquidade? Só nós entendemos o que Davi está querendo dizer aqui. É como se ele estivesse falando assim, ó, Senhor, se eu atender, essa é a tradução da Aurélio, se eu atender o comportamento contrário à moral, se eu atender a injustiça, se eu atender a uma ação perversa e maldosa, né, que está no meu coração, então o Senhor não me ouvirá. É isso que Davi está querendo dizer. Em Jeremias diz assim, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Em Joel 2:12, convertei-vos vós a mim de todo o coração, com jejuns, choro e pranto. Em Samuel 12:24, serviu fielmente de todo o coração, porque vede quão gloriosas coisas vos fez. Amém? E queridos, coração é citado na Bíblia 890 vezes, só para vocês terem uma ideia. É muito citada a palavra coração na Bíblia. E nós vemos em várias passagens que o coração é citado exatamente para dizer que o pecado é uma questão do coração, né? E portanto, ele tem condições de ser tratado. Ele é algo que é gerado no coração, mas ele pode ser tratado. Agora, além de ser com todo o coração somente, né? A gente podia falar assim, não, Senhor, então eu vou me arrepender dos meus pecados, vou tentar colocar meu sentimento, vou tentar preencher o meu coração com as suas coisas, e aí eu realmente vou te amar. O Senhor fala assim, eu quero que seja também com toda a sua alma, né? Com toda a sua alma, porque na verdade o que Jesus ele quis dizer aqui foi que nós temos que amá-lo com tudo que nós somos, corpo, alma e espírito. Ele não quer simplesmente o nosso corpo, ele não quer simplesmente a nossa alma, nem simplesmente, ele quer tudo, ele quer o nosso todo, né? E com relação à alma, João Calvino, que é fundador do calvinismo, ele defendeu que o espírito e a alma são distintos e que é imortal. Segundo a Bíblia, a alma pode se perder, pode ser salva e existir após a morte do corpo. Ela também é citada como a fonte de todas as sensações e sentimentos humanos, além de ser a responsável da comunhão humana com Deus. Queridos, quem é responsável pela comunhão humana com Deus é a nossa alma. Amém? A palavra de Deus fala assim que, para a gente distinguir o que é alma e espírito, porque é muito confuso, porque os dois são imortais, diz que o nosso espírito, ele clama a Deus com gemidos inexprimíveis. Amém? Às vezes nós estamos com a alma tão abatida por causa de tantas coisas que estão no nosso coração, que existe necessidade do Espírito entrar em ação, que é algo espiritual totalmente mesmo, que tem totalmente a ligação com o Pai, e ali ele consegue interceder pelas nossas vidas. Mas a nossa alma é a ligação humana, é aquilo que nós extravasamos diante de Deus, é aquilo que quando nós vemos os ministros de louvores aqui, e Deus começa a derramar uma unção, e a gente começa a olhar para eles, e eles estão completamente transformados, é porque a alma deles ali está glorificando o Senhor. E Davi, ele era um especialista em falar das coisas da alma, porque ele era um cara extravasado demais, né? Ele era um adorador, então ele falava muito de alma. Simplificando assim só um pouco os irmãos, a alma humana é a parte de uma pessoa que não é física, é imaterial, e é a parte de cada ser humano que dura eternamente após o corpo passar pela morte. Com base disso, sabemos que a alma é diferente do corpo e que continua a viver após a morte física. A alma humana é central para a personalidade de um ser humano, né? Nós percebemos até com relação à personalidade característica a diferença de alguns seres humanos, porque a manifestação da alma é diferente, né? Se pegar a maneira como eu
adora o Senhor, como a minha alma se expressa com relação a Deus, é diferente às vezes do irmão Dario, é diferente de alguns irmãos aqui. Então a alma, ela também expressa a nossa personalidade, né? Lewis, ele disse o seguinte, que você não tem uma alma. Isso é muito importante nós entendermos. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma que habitamos num corpo. Nós somos uma alma que habitamos num corpo. Amém? Isso assim tem que ficar bem claro. Porque, em outras palavras, a personalidade não é baseada em ter um corpo. A alma que é necessária. Repetidamente na Bíblia as pessoas são chamadas de almas. Então, queridos, não é necessário que a gente tenha um corpo perfeito para adorar a Deus. Não é necessário que você tenha um coração perfeito para adorar a Deus, porque o nosso coração, ele foi constituído em pecado. Mas é necessário que nós buscamos ter uma alma perfeita para adorar a Deus. A palavra de Deus fala que se você tiver se o teu olho te fazer pecar, você faz o quê? Arranca ele e prossegue. O que eu estou querendo dizer, querido? Se o coração seu te faz pecar em alguma área dele, o que você tem que fazer é falar: a minha alma, independente do meu sentimento, ela não vai se dobrar a isso, que é o que Davi escreveu. Não permita que a minha alma se dobre à iniquidade do meu coração, porque senão o Senhor não vai me ouvir. Então o que nós não podemos é nos dobrar. A nossa alma tem que estar restaurada. Quando eu fiz esse estudo, eu pude lembrar, e a pastora que teve sempre comigo, a Milka, a gente não entendia muitas vezes quantas vezes a pastora Marlene, naquela situação terrível, e na última ministração que vocês tiveram dela, na penúltima ministração dela, que ela deixou bem claro, ela estava ali muito horrível, totalmente inchada, e teve uma hora que Deus, ela estava ministrando e ela falou: pessoal, eu posso morrer com esse câncer, porque o meu corpo pode morrer dessa enfermidade, agora a minha alma nunca vai morrer, porque a minha alma está em Cristo, a minha alma é restaurada em Cristo. E às vezes, queridos, eu não entendi como ela podia falar isso com tanta intensidade. E eu pude entender nesse estudo a importância que nós temos que dar em restaurar as nossas almas, para que nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nada que seja gerado no nosso corpo físico, no coração que perece, possa ser capaz de fazer com que a nossa alma vá se perder para o inferno. Amém? Em 1 Pedro diz 1:22: agora que vocês purificaram a sua alma pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. 1 Pedro 2:25: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Olha só, queridos, Jesus ele veio para ser pastor. Não é desse corpo aqui não, como os judeus pensaram. Os judeus achavam que Jesus tinha vindo para ser, aquele pastor, aquele que ia cuidar deles, do corpo deles na guerra, que ia à frente deles da batalha, e eles iam vencer todas as batalhas humanas. Mas Jesus, ele veio para ser pastor das nossas almas. Ele veio para fazer com que a nossa alma deixasse de ir para o inferno para ir para o céu. Amém? E essa palavra deixa bem claro isso. Em Provérbios 11:30 diz que o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Queridos, você não conquista pessoas humanas simplesmente. Nós não ganhamos uma vida humana para Cristo, nós ganhamos uma alma que vai morar no céu. Olha que tremendo! Nós ganhamos uma alma que é eterna. Nós não ganhamos um corpo, nós ganhamos uma alma. Amém? Por isso que nós temos que saber cuidar do nosso irmão, porque o nosso irmão ele não é simplesmente um corpo que nós podemos ferir, ele é algo que vai ser eterno conosco. Por isso que nós temos que amá-lo. Em Provérbios 11, em Atos 2:41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Olha que coisa tremenda! Foi pregado ali, Pedro estava pregando, e aqui não diz, teve um acréscimo de 3.000 pessoas. Nós vamos, às vezes, vemos igrejas lotadas, e grandes movimentos, da Horizonte de Santo André, não sei nem quantas pessoas tinham, só sei que a igreja que a gente foi ministrar estava vazia, porque as pessoas trocam um irmão que eu amo muito mais para ver um Thales que eu nem conheço. Eu amo o Thales, amo
lugares. Mas eu não deixo de estar com as minhas irmãs, que na hora que eu estava com um sofrimento tremendo há 2 anos atrás, me sustentaram em pé, oraram por mim, para estar com um rapaz que não corra por mim pela minha vida. Eu não faço isso. Eu só iria ver o Dário se eu tivesse um compromisso. Ele estava perto da minha casa, eu poderia ter ido, né? Mas as pessoas trocam, queridos. Mas aquele movimento todo, aquele monte de pessoas ali, né, não quer dizer absolutamente nada. Nós temos que enxergar quantas almas resgatadas realmente para o céu tem ali no meio. Por isso que nós temos que zelar e cuidar daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, não daquilo que é simplesmente momentâneo, né, que vai daqui a pouco perecer. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos durar nessa terra. Em Deuteronômio 4:29 diz assim: então ali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Em Mateus 10:28, não tenho medo, isso é tremendo, queridos. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Olha que tremendo. Nós não temos que ter medo, queridos, daquele que pode matar o corpo, não. Nós não podemos ficar pitolados, às vezes em casa, com medo de tantas notícias ruins, né? Sendo escravos, porque vemos que tem tanto bandido, tanto isso, medo daquilo, medo de tantas coisas. Nós não podemos ter medo dessas coisas. Nós não temos que ter medo daquilo que pode matar o nosso corpo, porque se Deus não nos guardar, em vão é tudo que nós fazemos. Amém? Um dia todos nós iremos de alguma forma, né? Então nós temos que ter medo daquele. Nós não temos que ter medo, mas nós temos que entender que Satanás, queridos, ele é muito inteligente. Ele é muito, muito, muito crânio. E ele está espreitando as nossas vidas para roubar a nossa alma. Ele não está preocupado com o nosso corpo. As pessoas acham que Satanás está colocando enfermidade no nosso corpo. Nosso corpo vai morrer da enfermidade, e daí? Se a nossa alma estiver restaurada, nós vamos para o céu. Satanás, ele está preocupado em roubar a nossa alma. É dele, aqui a palavra diz que é dele que nós temos que temer, né? O que diz aqui? Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É esse daí que nós temos que tomar cuidado. Não é do ladrão da rua, não é da enfermidade que muitas vezes é permitido, porque Deus permite as enfermidades para glorificar o nome dele muitas vezes, né? Muitas vezes ele permite também porque nós mesmos não sabemos cuidar. Ontem nós mesmos estávamos falando isso em casa, né? Tomando Coca-Cola o dia inteiro. O dia inteiro tomando Coca-Cola, comendo churrasco. Aí eu falei para as irmãs, eu falei, olha, depois nós reclamamos, né? Podíamos ter tomado suco hoje, né? Entendeu? Depois a gente reclama da vida, que fica enfermo, fica isso, fica aquilo. A gente sabe as consequências que tem, né? Então a enfermidade vem por causa da nossa maneira errada de viver. Agora, isso não pode dar motivo para temer, porque a gente não deveria cuidar melhor do corpo, porque a Bíblia diz isso. Mas a nossa alma, amém, tem que estar salva. É essa que nós temos que zelar. Em Salmo 84:2 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amém? Olha que coisa linda que Davi fala, né? Davi fala tantos salmos, eu nem vou citar porque senão nós vamos perder muito tempo aqui. Mas ele fala tantas coisas sobre alma. Mas querido, sabe o que me chamou a atenção quando eu estava vendo isso? Que Davi, sendo um cara que a gente achava que tinha uma alma tão em Deus, o que foi que ele fez? Né? Ele permitiu que um dia a alma dele desse ouvido ao coração dele, que foi gerado no pecado e que tinha uma fraqueza. E aí o que aconteceu? Ele cometeu, né, um pecado terrível e sofreu consequências terríveis. Ele não perdeu a sua alma porque ele se arrependeu. Mas se ele não tivesse pendido ao coração naquele momento dele, ele teria sido muito melhor na sua caminhada. Ele não teria sofrido as consequências. Ele não teria feito aquele salmo onde ele teve que rasgar: Senhor, não retires de mim o teu espírito, né? Aquele salmo onde você vê que a agonia dele era tão grande por ter pecado contra o Senhor. Então tem coisas, queridos, que nós somos perdoados e a nossa alma não vai para o inferno, mas as consequências são muito terríveis. E Deus, Ele quer que
nós o amamos de todo, com toda a nossa alma, para que nós possamos ter uma qualidade de vida terrena melhor, para que a gente não venha sofrer tantas consequências, para que a gente possa chegar lá na eternidade, como a pastora pregou, e o Senhor falou: olha aqui quais são os seus galardões. Não que o Senhor fale: olha, não, como ela mesma citou, olha, filho, eu estou te recebendo, mas você lembra aquele dia que você pisou na bola? Entendeu? Eu estou te recebendo que você pediu perdão, mas olha o que você perdeu, filho, olha o que você perdeu. Sabe aquele negócio que nós fazemos com os nossos filhos? Olha, filho, eu continuo te amando, eu te amo, eu amo você. Mas você perdeu isso porque você simplesmente não passou de ano. Né? É exatamente isso que vai acontecer. Por isso que o Senhor fala: ame com toda a sua alma. Nós temos que tomar cuidado para não fazer como Davi. Amém? Muito cuidado. Porque ele era um cara extravasado de alma, mas deixou o coração dele se perder. Alma é o fôlego de vida que Deus soprou em nós. No Antigo Testamento, alma, a tradução dela é nefesh, que significa fôlego, respiração. É a vida da forma mais intensa que vivemos. Essa é a tradução no original. Por isso que eu falei que quando Deus soprou sobre nós, Ele soprou, Ele colocou ali a alma, né? Porque a alma é como se ela fizesse o elo entre o pecado, que é o coração, e entre o espírito. Existe o coração, o corpo pecaminoso. Existe a alma e o espírito. E a alma o tempo inteiro ela está guerreando com sopro, fôlego de vida, porque Deus soprou sobre todos nós o fôlego de vida. Sobre todos nós fomos soprados. Mesmo a pior criatura que está aí fora, foi soprado sobre ele o fôlego de vida. Mas o problema é que muitas vezes ele está fazendo o quê? Ele está dando ouvido para o coração dele, que veio cheio de pecado, o pecado de Adão. E aí a alma dele é completamente contaminada. E nós temos o Espírito, que a todo momento, mesmo que o nosso coração tente pender, ele tenta, a alma puxa para o lado do nosso homem espiritual. Amém? Glória a Deus, essa é a salvação que Deus veio para nos dar. Mas é incrível que Deus fala assim: eu não quero só com todo o seu coração, eu não quero só com toda a sua alma. O que Jesus disse também? Eu quero de todo o teu entendimento. Olha só, queridos, é uma coisa meio maluca, né? Alguém viu assim, a gente até fala às vezes até com o marido, com o namorado, né? Quando tá namorando: olha, eu te amo com todo o meu coração. Ah, eu te amo de toda a minha alma. Alguém já falou para alguém: eu te amo de todo o meu entendimento? É muito estranho. Mas Jesus fala aqui: eu quero que você me ame com todo o seu entendimento. E aí nós vamos tentar entender o que é o entendimento, né? Entender o que é o entendimento. E o que é o entendimento, queridos? Entendimento é nós conhecermos algo. Nós passamos a entender acerca de alguma coisa quando nós estudamos acerca dessa coisa. Então nós passamos a conhecer. O que Jesus está querendo dizer? Olha, eu quero que vocês me amem com todo o conhecimento que vocês têm acerca de mim. Porque se vocês me conhecerem de verdade, se vocês entenderem quem eu sou de verdade, vocês vão ter um entendimento tão profundo que não vai ter nada nessa terra, nada que vai roubar vocês. Porque muitas pessoas aí fora, queridos, estão sendo roubadas por ventos de doutrinas erradas, aonde homens estão fraudando aquilo que é de Deus para ter um amor falso, uma paixão, não é amor, aonde visa os seus próprios interesses. Sabe por quê? Porque a pessoa não amou a Deus com entendimento. Porque quando ela passa a entender quem é Jesus de verdade, é igual quando você passa a conhecer, a entender aquele que é seu próximo. Se você entende a pessoa que você caminha, independente se a pessoa faz aquilo que te agrada ou não, você ama. Agora Deus, quando nós conhecemos a Ele, nós amamos cada vez mais, porque não teve nada que Ele nos decepcionou. Nada, Ele nos decepcionou. Então o entendimento, queridos, nada mais é do que nós buscarmos a entender, a conhecer mais a Deus, né? O que Jesus está dizendo, amá-lo com todo o nosso entendimento, é ter conhecimento de quem Ele realmente é. O sentido que quero dar ao entendimento é que precisamos amar a Deus em nossa mente. E
conhecimento dados por Ele mesmo sobre Ele, porque Ele nos deu conhecimento sobre Ele. Nós nem precisamos ficar perguntando, porque a própria Bíblia diz: se você ler as Escrituras, a palavra de Deus, ali Ele te dá todo o conhecimento acerca de quem realmente Ele é. Não acredito que podemos amar alguém sem conhecer realmente. Quem aqui amou alguém, casou com alguém sem conhecer de verdade? Alguém casou com alguém? Quantos são casados? Tá certo que a gente conhece umas coisas depois de casado que não tem como voltar atrás, fala a verdade. Mas também não pode falar assim: ó, se eu soubesse disso eu não tinha casado, né? É pecado. Porque nós aprendemos que amar é decisão, amém? Amém, queridos? Mas nós não podemos amar alguém sem realmente conhecer. Então, muitas vezes nós não amamos a Jesus como de nosso todo, porque nós não o conhecemos, né? Nós criamos uma imagem acerca de Deus errada, acerca de Jesus errado. E aí, por não conhecer, nós não amamos Ele como nós deveríamos. E nós não somos felizes, somos frustrados, queridos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: cada irmão na igreja que tem cara de irmão azedo é porque literalmente ele não conhece Jesus. Ele não ama Jesus com seu entendimento. Porque a pessoa que conhece Jesus com entendimento não tem como ela ser triste. Porque você imagina você saber, quando a gente sabe que a gente é amada, fala a verdade, principalmente mulher, a gente não fica que nem bobo. Nossa, quando a gente descobre que a gente é amada, a gente fica que nem tonto. A gente sorri à toa. O Senhor nos amou, nós temos motivo para sorrir à toa. E quando nós descobrimos que nós amamos, então, e somos correspondidos, nossa, aí o negócio é melhor ainda. E é isso que acontece no relacionamento com Deus. Então, queridos, eu não estou falando isso porque eu sou melhor que vocês, não. Esse estudo me abriu a mente. Hoje o Senhor, à tarde, mandou eu colocar a oração que eu vou fazer no final com vocês. No papel, o Senhor falou: filha, coloca no papel, senão você vai esquecer. Porque eu orei primeiro essa oração. Amém? O Senhor, Ele está me explicando como eu posso ser mais feliz, como eu tenho que amar Ele de verdade mesmo. Então nós estamos fazendo um aprendizado juntos, porque eu amo vocês de verdade. Eu quero que todas nós vamos para o céu. Amém? Todos nós vamos juntinho para o céu, porque se nós não amarmos, nós não vamos. Nós podemos fazer tudo aqui, mas se nós não amarmos o Senhor, nós não vamos. E não é só com o coração, não é só com a alma. É com o coração, com a alma, com o entendimento e com as nossas forças. Amém? Então vamos lá, vamos prosseguir. O que fala sobre entendimento? Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Em Oséias 4,6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Olha, queridos, que forte isso aqui. É como se Deus estivesse falando assim: se vocês rejeitarem em amar com entendimento, eu também vou rejeitar vocês como sacerdotes. Eu vou rejeitar vocês como ministro de louvor, como ministro da palavra, como ofertantes, como dizimistas. Eu vou ofertar. Queridos, isso é tão sério que existe aquela passagem em Mateus 25, se eu não me engano, que diz assim: apartai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, malditos de meu pai. Peraí, estou confundindo o salmo. Apartai-vos de mim, malditos de meu pai. Porque quando eu tive fome, e toda essa passagem você já conhece. E o que os discípulos perguntaram: Senhor, quando aconteceu isso? Quando não fizeram a um dos meus pequeninos, né? E aí continua falando: mas Senhor, em teu nome nós fizemos todas as coisas, que é o que está escrito em Coríntios. Mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós ganhamos almas, em teu nome. Aí, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Então é muito forte isso. Nós temos que amar a Deus com o nosso entendimento, amar de verdade. Amém, queridos? Amar para que nós não sejamos rejeitados como sacerdotes. Nós temos que ter esse conhecimento. Em Romanos 10:1 diz assim:
assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha só que tremenda essa passagem. Ele está dizendo que eles têm zelo. Nós podemos ter zelo, querido, pelas coisas do Senhor. Nós podemos ter tanto zelo por essa igreja, pelo pastor Aparecido, mas se nós não tivermos zelo baseado no conhecimento de Deus, se for só um zelo baseado em nós mesmos, não vai valer de nada. Os israelitas é um povo até hoje que tem um maior zelo por Deus, todo mundo sabe disso. Eles passaram todas as aflições que eles passaram e até hoje eles continuam servindo ao único Deus deles. É uma nação que é demais a devoção que eles têm a Deus. Mas que adianta? Eles não têm conhecimento. Tanto eles não têm Jesus como Salvador. Eles têm Jesus como simples profeta. Um homem que veio aqui, desceu, abriu mão da sua glória e morreu por nós. Eles não têm o conhecimento. Olha como isso pode acontecer, de nós sermos zelosos pela lei e matarmos mesmo o conhecimento em nossas vidas. Mas aí o Senhor finaliza dizendo: e além do conhecimento, eu também quero que vocês me amem com todas as suas forças. De todas as suas forças, querido. E aí é que o negócio pega, né? O que significa força, queridos? Quando nós vamos para uma academia, a gente faz o quê? Esforço, né? Conheço irmãzinha que acorda às 6 horas da manhã, bastante. Um dia eu vou chegar lá para fazer caminhada, para se esforçar. Por isso que tem um corpo que me bota no chinelo. E olha que eu sou bem mais nova. Então, isso é se esforçar, queridos. E o Senhor fala assim: eu quero que você me ame com toda a sua força, né? Força, queridos, não tem nem muito o que explicar. É nós simplesmente usarmos tudo isso que Ele nos deu, todo esse corpo, para realmente cumprir com a sua vontade. Amém? É quando nós, isso para mim vai ser duro agora vim falar, mas de domingo, né? Eu não venho para a escola bíblica. Eu não amo o Senhor com toda a minha força. Sabe por quê, queridos? Porque eu não consigo acordar cedo de domingo. É duro, olha, a pior coisa que tem é você tem que ir diante, né? Em cima do púlpito, eu reconheço, queridos. Porque eu trabalho muito, mas isso não justifica. Não adianta falar que eu trabalho muito. Ah, não, você pode não vir, porque você trabalha muito, você trabalha a semana inteira. Mas o Senhor fala com todas as suas forças, é com todo, né? Então eu vou ter que começar a vir na escola bíblica. Hoje eu não vim, mas eu vou ter que começar a vir. Porque se estuda, abre os meus olhos. Eu não amo a Deus como Ele quer que eu ame, como Ele manda. É mandamento, eu tenho que amar, né? Quando tem uma vigília, eu tenho que me esforçar, por mais que eu esteja cansada. É com as minhas forças, é com o meu esforço. Eu tenho que ser com todos. Sabe por quê, queridos? Porque nós nos esforçamos para trabalhar. A gente pode estar estourado, pode ter tido um dia terrível. No outro dia você tem que levantar, você tem horário, você tem que ir do mesmo jeito, não é? Agora, para Deus, nós amamos Ele de verdade, queridos? Não amamos. Porque para Deus nós sempre damos uma justificativa, né? Nós passamos tanto tempo na internet, no Facebook, em tantas coisas, e nós deixamos de estar amando a Deus com entendimento, com conhecimento, lendo a Sua palavra, que vai nos edificar, que vai nos fazer conhecê-lo. Porque nós não queremos esforçar, porque isso é esforço mesmo, queridos. Porque Paulo diz que o nosso corpo, ele imita, ele briga, né? Para que ele seja satisfeito. O nosso coração, ele vai brigar para a gente perder o nosso tempo, perder aquilo que vai fazer com que a nossa alma seja restaurada, aquilo que vai fazer com que nós amamos. Sabe por quê? Porque esse é o segredo da salvação. Ele vai fazer de tudo para roubar a nossa força física. Ele vai fazer de tudo para que a gente não ame Deus de todo. E eu vou dizer, Jesus, se Ele colocou isso, é porque Ele sabe que é possível. Porque Jesus nunca colocou nada na palavra que fosse impossível para nós realizarmos. Então nós temos que tomar cuidado, querido. Nós precisamos nos esforçar. Não é mais momento de nós vivermos uma vida de pessoas que simplesmente
vem na igreja de domingo, senta no banco, é edificado com a palavra e não faz mais nada. Isso não traz salvação para ninguém. A salvação é amar o Senhor, amém? A salvação é amar o Senhor, queridos. Eu queria que nesse momento, eu sei que é tão bom quando eu quero chamar a Thalisa, quero chamar uma pessoa do louvor. Eu sei que é tão bom quando a gente ministra, né, uma palavra assim, que vem de encontro, né, aqui nós recebemos uma palavra sobre promessa, foi bem melhor do que a palavra de hoje. Mas, queridos, nós temos que receber esse nível de palavra, porque a igreja, o João é lindo, a igreja precisa acordar, amém? Nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos. Em nome de Jesus, nós vamos ministrar um louvor. E eu queria que antes de nós ministrarmos o louvor, vocês falassem junto comigo, amém? Vamos lá. Rejeito todo sentimento nesta hora, porque a decisão é que vai conduzir todos os sentimentos da minha vida, amém? Eu queria que todos nós pudéssemos abaixar nossas frontes enquanto for ministrar esse louvor, para que o Senhor possa operar na vida, nas nossas vidas, para que tudo isso que nós aprendemos nessa noite possa realmente gerar fruto na nossa vida, em nome de Jesus. Decidimos nessa hora